Muito bem, amigos da trilha, estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho, aquele programa para a gente falar de vinhos, gastronomia e turismo. Hoje, dois convidados. O primeiro, auditor Daniel Layer, vai contar para a gente de uma viagem que ele fez pela França, pelo sul da França. E depois, para preparar o jantar, o mestre churrasqueiro Felipe Cobra, o Felipão Churrascos. Fica aí, Na Trilha do Vinho está começando. Muito bem, amigos da trilha, estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. E hoje estou recebendo meu amigo, auditor Daniel Layer. Daniel. Boa noite. Boa noite, meu irmão. Obrigado por ter participado do nosso programa. Muito obrigado, boa noite também pro pessoal de casa. É um prazer estar aqui, esse convite foi muito bom. Legal. E claro, a gente não podia deixar de te convidar porque eu sei que você adora viajar, tem bastante histórias para contar pra gente, para quem está em casa, mas também é um grande apreciador de vinhos, né? Sim. E a gente preparou uma viagem que você fez pela França. Conta então um pouquinho dessa história que você fez. Quando foi, como é que foi e por onde começou? Olha, essa viagem eu fiz em julho de 2011, que foi um período que eu fiquei de 3 semanas, tá? No sul da França. Eu fiquei hospedado em Nice, Marselha, Avignon e Nîmes. Foi um período que eu aluguei um carro para conhecer várias cidades pequenas dessa região. Foi uma viagem num período de alta temporada, que é um período em que todas as pessoas da Europa, principalmente as pessoas que moram na região norte da Europa, vão para o sul da França, da Espanha, da Itália, para desfrutar do verão, porque foi um período, essas 3 semanas não teve chuva, foi sol direto, foi muito agradável. Bacana demais. E você começou então o passeio por Nice? Sim, eu cheguei em Nice. Nice é uma das maiores cidades da Côte d'Azur, né? Uma cidade muito famosa. E eu conheci o Passeio dos Ingleses, por exemplo, né? Que foi uma região, um dos pontos mais atraentes de Nice, muito famoso, onde tem o Hotel Negresco, que é um símbolo de Nice. E além disso também eu pude perceber certos aspectos locais, como por exemplo um jogo de bocha num parque da cidade. Bacana demais, você vê que eles têm bastante coisa relacionada, mas eu sei também que bastante coisa relacionada aos brasileiros, né? Mas eu sei também que o oceano lá de Nice tem muitas pedras, né? Sim. E isso faz com que modifique a cor do mar? Sim, na verdade o que acontece, o Mediterrâneo ele é muito famoso por esse azul mediterrâneo que todo mundo ouve falar, né? Eu fiquei maravilhado quando eu cheguei, porque realmente é verdade. Porque é um azul único que eu nunca vi em outro mar. Eu acredito talvez que seja por causa das pedras que ficam embaixo, né, no fundo. Não é uma praia de areia como as praias aqui do Brasil, mas é uma praia de pedras. Então o que acontece? Eu acredito que a luz se reflita, né, mais facilmente no mar, e por isso ele tem esse azul tão vivo que é o azul mediterrâneo. Legal. Passando de Nice, você visitou também a Nice Antiga, né, aquela região mais clássica de Nice. Sim, a Nice Antiga, na verdade, é uma cidade medieval de Nice, onde as ruas são muito estreitas, né? E é onde tem o mercado local, que mistura vários comércios, especiarias, cafés, restaurantes, e você pode andar pelas ruas e sentir esse aroma das especiarias, como a lavanda, por exemplo, que é muito famosa da região de Provence, que também é vendida ali na Côte d'Azur, em Nice. Legal. E o Museu Chagall? Bom, o Museu Chagall é outro grande atrativo da cidade, porque o que acontece? Chagall viveu no sul da França, na cidade de Saint-Paul-de-Vence, que nós vamos conhecer daqui a pouco. E existe em Nice um museu dedicado exclusivamente ao Chagall, com várias obras dele. É um artista impressionante, por exemplo, essa obra que é o Abraão e os Três Anjos, é uma das obras que estão nesse museu, e é um museu encantador. Legal, poxa, bacana. Vamos agora falar de um outro museu que você passou, da família Rothschild, que é uma família muito conhecida no mundo dos vinhos. Sim, a família Rothschild é uma família muito conhecida na Europa, né? Eles ainda trabalham, né, muito tempo nessa produção de vinhos, né, os seus herdeiros, né? E no caso, esse palácio, que é o Palácio dos Rothschild, que fica uma cidade perto de Nice, que chama Cap Ferrat,
foi construído e trabalhado, né, pela Beatriz, que era uma mulher de um gosto artístico diferenciado, exemplar, e também um amante de viagens. E ela cuidou de cada aspecto desse palácio. Então é um palácio à beira-mar. Essa é uma das fotos, né, do Museu do Rothschild, que é fantástico esse lugar. E ali você estava ali com o livro, né, o óculos, tomando um vinho rosé. Sim, na verdade, o que acontece? Eu almocei nesse museu, tem um restaurante, que é um restaurante à beira-mar, então você pode sentar numa varanda, você vai almoçar ali, vendo o Mediterrâneo, né? Que imagem. E depois eu fui para Mônaco. Mônaco é uma cidade emblemática do sul da França, né, pelas corridas de Fórmula 1. E lá existe um café muito famoso do lado do Cassino de Mônaco, que é o Café de Paris. E eu tomei esse vinho rosé com esse aperitivo, lendo um livro. É uma cidade assim encantadora, única, eu acho, no mundo, né? E o Cassino de Mônaco, ele fala por si só, na verdade. Aí o jardim que fica em frente ao Cassino de Mônaco também é esplêndido. Legal, bacana. E agora, saindo de Mônaco, Saint-Paul-de-Vence. Bom, Saint-Paul-de-Vence, como eu falei, a cidade do Marc Chagall é uma cidade murada, dentre tantas cidades muradas que existem na França. É uma cidade fantástica, eu pude almoçar no restaurante dentre os vários que tem lá. Como vocês podem ver aí na foto, que eu tomei um Gros Hermitage com essa carne maravilhosa, com purê de batatas com azeitona por baixo. E depois eu passei pelas ruas da Saint-Paul, que é uma cidade medieval, tá? Também é uma cidade medieval murada, que é uma característica comum das cidades medievais. E eu tive a oportunidade de conhecer esse cemitério de Saint-Paul-de-Vence, que é um cemitério dos que eu conheço, assim, eu acho que é o mais bonito, né? E é o cemitério onde está enterrado o Marc Chagall, que nós acabamos de falar nele. E depois, perto de Saint-Paul-de-Vence, a 5 minutos de carro, você vai chegar na Fundação Maegd, que é você já sai da Idade Média, você já chega num edifício, né, numa construção modernista, que é esse museu que tem várias obras lá, como de Giacometti, Miró, Picasso, vários artistas desse início do século XX estão, né, nesse museu, que é encantador. Daniel, que impressionante esse teu passeio. E saindo depois aí, passou por Antibes? Sim, eu fui, na verdade, em duas cidades onde o Picasso morou. E em cada uma dessas cidades, Antibes e Vallauris, cada uma das cidades tem um museu dedicado exclusivamente ao Picasso. Então eu pude ir em Vallauris, por exemplo, que é onde eu vi essa cerâmica do Picasso, que é uma época do fim da vida do Picasso que ele se dedicou à cerâmica. Ele inclusive ajudou a renovar a produção de cerâmica, que já era tradicional em Vallauris. E é um museu realmente muito bonito. E depois eu fui no Museu Nacional do Picasso em Antibes, que é essa cidade à beira-mar, que vocês estão vendo esse oceano, esse mar Mediterrâneo maravilhoso, né? Que é um museu fica também à beira-mar, que tem várias obras do Picasso. Nossa, e realmente a cor impressiona, né? Você vê uma mistura de um azul, um verde. Sim, esse azul ele mexe com os sentidos, né? Nossa. E foram 3 semanas de um sol muito forte, então esse azul se destacava de uma forma impressionante. Eu acho que julho, apesar de ser alta temporada, e eu realmente, apesar de ser alta temporada, eu não enfrentei muitos problemas com o trânsito. Eu aluguei meu carro e não tive problema nenhum com relação a isso, por incrível que pareça, que eu fui alertado, porque como eu iria em julho, que eu sou da França, em alta temporada, eu teria problemas, mas não tive problema nenhum e foi ótimo. Legal você faz esse comentário. Tem muita gente que vai querer aproveitar também, de repente, para viajar, conhecer essa região na mesma época que você foi. Sim, eu acho que é a melhor época. Bacana demais. Vamos lá. Continuando. Bom, continuando, eu fui para uma cidade de 3.200 habitantes, que se chama La Turbie. Essa cidade, na verdade, ela não é à beira-mar, ela fica no alto da montanha, tá? E essa cidade é onde tem um monumento do Império Romano que chama Le Trophée des Alpes, que é o Troféu dos Alpes. Por quê? O que é o Le Trophée des Alpes? O Le Trophée des Alpes é uma prática que os romanos tiveram naquela época de cada região que eles conquistavam, eles erigiam um monumento. E nesse caso, como eles conquistaram 44 tribos, né, vilas, né, nessa região do sul da França, foi levantado esse monumento, onde nessa placa que você pode ver aí, tem o nome dessas 44 tribos em homenagem ao imperador Augustus, né, da época.
E dessa cidade de La Turbie, você pode ver do alto desse monumento, que você sobe uma escada, você vai lá em cima e você pode ver a cidade de Mônaco, lá embaixo. É verdade, dá pra ver. E depois o que aconteceu? Eu peguei o carro, desci a uma cidade que... Não, eu fui para Roquebrune e Cap Martin. Okay. Eu desci, Roquebrune e Cap Martin fica ao lado de Mônaco, tá? Dentro da França. E aí foi onde eu tirei essa foto maravilhosa dessa paisagem do Mediterrâneo, quando eu conheci esse castelo de Roquebrune e Cap Martin. No dia seguinte eu fui para Cannes. Cannes é uma cidade muito famosa por causa do festival de cinema e na entrada do palácio, do festival, ao redor do palácio também existem várias assinaturas de artistas importantes do cinema mundial, não só norte-americanos, né, como, por exemplo, Anthony Quinn. E também a gente vale ressaltar que já chegando em Cannes também tem o Festival de Cannes, né? Sim. É o festival que eu não me recordo agora qual que é a época que ocorre o festival, né? Porque eu fui não estava tendo um festival, que senão seria uma loucura, né? Então eu pude conhecer a cidade com bastante calma. E é uma cidade, só esse festival já fala por si, né? Porque é um festival que tem um rótulo de ouro mesmo, a palma de ouro de Cannes, porque os filmes que ganham o prêmio lá, realmente você pode assistir que você vai adorar. É verdade, muito bem. E aí, Saint-Tropez? Bom, depois eu peguei meu carro, continuei. Na verdade, eu já tinha saído de Nice, já ia me hospedar em Marsella, e aí eu fui conhecendo as cidades que estavam no caminho, como Cannes, e agora eu estou em Saint-Tropez. Saint-Tropez é uma cidade emblemática por causa do filme Deus Criou a Mulher, que tem a Brigitte Bardot, né? E é uma cidade muito agradável, você pode ver esse porto aí, tem vários restaurantes agradabilíssimos para você almoçar. E você pode também passear nas ruelas de Saint-Tropez, que também é uma cidade estreitas, né? Ruas estreitas, como você pode ver aí perto da igreja, e que é uma cidade realmente também muito antiga. Eu conheci também o mercado de Saint-Tropez, que é onde eu comi essa framboesa, esse cestinho de framboesa que não tem aqui, né? Bem curioso. Sim. E eu fui também nessa Citadelle, que é um forte militar, que é onde você pode ver toda Saint-Tropez do alto. E finalizando esse primeiro bloco, Cassis. Bom, em Cassis, o que acontece? É uma cidade muito conhecida por causa do licor de Cassis, né? Mas, na verdade, eu fui lá para tomar vinho branco. Eu fui lá porque eu tinha dado uma olhada antes num guia que eu tenho e eu sabia que o vinho branco de Cassis é muito conhecido. Eu conheci uma vinha lá, fantástica, que fica à beira-mar. E eu pude também fazer um passeio de barco, que vai até uma região que chama Les Calanques, que são essas formações rochosas à beira do Mediterrâneo, como você pode ver aí. E conhecer também o porto ali, né, a baía de Cassis, que é encantadora também. Muito legal. Bom, Daniel, vamos dar uma pausa agora, porque a gente precisa ir para o nosso primeiro break. Cara, essa história tá espetacular. Um brinde a essa tua história. Até já. E amigos da trilha, fica aí que a gente volta rapidinho. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. É importante você desfrutar um vinho na temperatura correta. Gelar demais esconde os sabores e aromas e torna os vinhos tintos mais adstringentes. Servi-lo quente ressalta mais o sabor do álcool. Garra Peugeot, a gente se encontra aqui. Deus escreve certo por curvas, linhas, cores e muita inspiração. Há 50 anos, a Cristais São Marcos constrói sua história, transformando arte em sucesso. E sua inspiração vem de suas origens. Primeiro veio a paixão pela terra em que nasceu, seus encantos, suas belezas e sua gente. Depois, a paixão pelo vidro, pela família e pelo trabalho. Por tudo isso, a Cristais São Marcos completa em 2012 50 anos de história como uma das maiores fábricas do mundo em produção de cristais Murano. Cristais São Marcos, totalmente brasileira. E orgulhosamente Poços Caldense.
Bem, amigos da trilha, estamos voltando agora para o segundo bloco, nosso bate-papo com Daniel Layer. Daniel, continuando então a nossa viagem pela França, Aix-en-Provence. Bom, Aix-en-Provence é uma cidade famosa por Cézanne, que é de Aix-en-Provence, que é um pintor impressionista, né, um dos mais famosos da França. E a homenagem a Aix-en-Provence ao Cézanne é justamente esse símbolo que você está vendo aí, que está espalhado em todas as calçadas de Aix-en-Provence, tem esse símbolo em homenagem ao Cézanne. Aí depois você pode ver aí o Hotel de Ville, que é na Praça Central de Aix-en-Provence, e onde eu pude conhecer também o mercado de Aix-en-Provence, que é fantástico, né, com todas essas carnes defumadas aí. E também você pode visitar a igreja de Saint-Sever, que é uma igreja de estilo românico, que é um período antes do gótico, né? E essa foto aí é do claustro dessa igreja de Saint-Sever. Saint-Rémy-de-Provence. Bom, Saint-Rémy-de-Provence é uma cidade muito famosa por causa de dois aspectos. Primeiro, é a cidade de Glanum, que é uma cidade do período do Império Romano, que está justamente em Saint-Rémy-de-Provence. E você pode ver aí como esse mausoléu, tá? Isso é um mausoléu e um arco de triunfo de Saint-Rémy-de-Provence. Do outro lado da rua, você vai chegar à Clínica São Paulo. O que é a Clínica São Paulo? É um período em que o Van Gogh ficou hospedado nessa clínica. Então, esse banco que você está vendo, para quem conhece um pouco da obra de Van Gogh, vai identificar esse banco, que ele pintou esse banco. E também tem uma outra homenagem com essa estátua, né, em homenagem a Van Gogh, na entrada da clínica em Saint-Rémy-de-Provence. Entendi. E Gordes? Bom, no outro dia eu fui para Gordes, que é essa cidade maravilhosa que é construída em cima da rocha. É uma cidade que, aliás, venta bastante. Eu conheci um castelo daí e tem uma vista maravilhosa de todo o vale da Provence, tá? Depois eu fui para essa abadia de Senanque. A abadia de Senanque, essa imagem maravilhosa que vocês estão vendo, com esse campo de lavanda, que é no período de julho, é o período de alta temporada, e por isso que eu acho que é o período certo de ir para essa região, é o período de julho, que você vai ter certeza que vai encontrar esses campos de lavanda na Provence. Essa abadia é uma abadia ainda em atividade, né? Ou seja, os monges ainda vivem nessa abadia, tá? E é um lugar realmente fantástico, de estilo românico também. E eles não se incomodam com o turismo? Não, na verdade as visitas ali são guiadas, né? Existem uns períodos de 1 hora de visita guiada, com 3 horários na parte da manhã, 3 na parte da tarde. E você aí, o próprio monge, ele vai te guiar pela abadia, você vai conhecer as instalações. Muito bem. Continuando aí? Bom, no outro dia eu fui para Les Baux-de-Provence, que é uma cidade que ficou até famosa recentemente, que apareceu no programa da Globo, tá? É uma cidade medieval, que tem um castelo, como vocês podem ver, que foi construído na rocha também, como toda a cidade, né? E desse castelo você vai ter uma vista maravilhosa dessas oliveiras que ficam aí na planície, né? Logo depois eu fui para onde? Eu fui para essa abadia de Montmajour, que é uma abadia que fica perto de Arles. E essa abadia é uma abadia muito parecida com essa abadia de Senan, que eu acabei de mostrar, e eu escolhi essa foto porque, na verdade, os monges que viviam na abadia, antigamente eles eram enterrados perto da abadia, ao redor da abadia, e eram enterrados na rocha. Olha, então isso aí é o formato para enterrar um corpo na rocha. Que bacana, Daniel. E o Teatro de Orange? Bom, o Teatro de Orange é uma cidade ali perto de Avignon, que tem um teatro muito famoso, que é o maior teatro romano preservado da Europa. E você pode ver, inclusive, a estátua do imperador nesse teatro. É uma estátua romana, do período da época romana, que está até hoje lá. E é onde lá existem vários concertos e apresentações desse teatro ainda hoje. Nossa, bacana. Château du Roi René. Bom, o Château du Roi René fica numa cidade chamada Tarascon, que é uma cidade que fica à beira do Rhône. Né? Para quem conhece o mundo dos vinhos, sabe que o Rhône é essencial para o mundo dos vinhos. Tem várias apelações perto por onde passa o Rhône, como Côtes du Rhône, né? Esse é o castelo, uma foto do castelo vendo justamente o Rhône. Tem as gárgulas aí, né? No muro do castelo, e você ir mais ao fundo ao Rhône. Entendi. Bom, depois no outro dia eu fui para Arles, que é uma outra cidade onde o Van Gogh morou, tá? No caminho eu parei para tirar essa foto dos girassóis, porque eu simplesmente lembrei do Van Gogh, né? Esses girassóis não estavam previstos na viagem, eu tirei essa foto porque o Van Gogh pintou muitos girassóis, né? Por isso que eu tirei essa foto. Aí depois você está vendo em Arles uma arena romana, né, do Império Romano, e depois essa Catedral de Saint-Trophime,
que é uma igreja com estilo românico também, arquitetônico. Como essa viagem ela é rica em história, cultura, e toda ela foi guiada ou muitas das vezes você foi sozinho também? Na verdade, eu fui sozinho a viagem inteira. Só foi guiado ali perto da abadia? Sim, exatamente. Porque eu estudei o guia antes e eu gosto de ter uma certa independência para poder improvisar o meu tempo, que eu acho que nas viagens guiadas a gente não tem muito essa oportunidade. Entendi. E aí, a história do Châteauneuf-du-Pape. Bom, Châteauneuf-du-Pape é uma cidadezinha, né, onde tem essa apelação, Châteauneuf-du-Pape, que é uma cidade que fica perto de Avignon, que foi a produção do vinho iniciou aí há mais de 500 anos, quando teve a transferência do papado de Roma para Avignon, e que precisava fazer o vinho para o Papa, que estava ali na França, na cidade de Avignon. E é um dos vinhos mais famosos da França, e esse terreno que você está vendo aí é um terreno rochoso, é naturalmente rochoso com essas pedras, tá? E as vinhas estão umas ao lado, os produtores estão um ao lado do outro ali, né? Então eu tive a oportunidade de conhecer vários vinhos dessa região. E a cidade tem loja de vinho para todo canto, é uma cidadezinha muito pequena, que deve ter uns 2.000 habitantes no máximo. E é fantástico esse passeio. E depois aí tem essa foto da Ponte de Avignon, que é uma ponte muito famosa, que metade dela foi destruída por uma enchente do Rhône, né? Esse aí é o Rhône também, que banha Avignon, banha Tarascon e banha Avignon agora. E é uma ponte famosíssima, né? Muito bem, que viagem espetacular. Agora eu quero te fazer uma pergunta, Daniel. Aproveitando essa tua viagem, como eu te falei no início do programa, cara, uma viagem como essa, riquíssima história, cultura, arquitetura, né? Enfim, muito rica. Vamos traduzir agora para o nosso programa, que tem 3 pilares: turismo, gastronomia e vinho. Okay? E eu quero saber a tua opinião sobre o tema de hoje. O tema de hoje é: desfrutar sem complicar é o melhor de tudo. Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu acho que é o melhor de tudo, porque eu acho que você não precisa conhecer tudo de vinho para você começar a beber vinho e beber bons vinhos. Quando eu fiz essa viagem em julho de 2011, eu comecei a tomar contato com o mundo do vinho em janeiro de 2011. Então eu tinha ali 5 meses de contato com o vinho e nem por isso eu pude deixar de fazer uma viagem extraordinária, conhecer belos vinhedos, tomar excelentes vinhos. Eu acho que o mundo do vinho é um mundo apaixonante e você não precisa ser um expert em vinho para começar a viver esse mundo. Muito bacana. Olha, aqui no nosso segundo bloco a gente também tem o bloco que se chama, o quadro que se chama Na Trilha da Cultura. Sim. Então a gente recebe perguntas dos telespectadores que mandam para o e-mail programa@natrilhadovinho.com.br. E hoje, Daniel, a gente recebeu a pergunta de um amigo meu, o professor Pedro Cardoso, e ele mandou 2 perguntas. A primeira pergunta é: Fábio, o processo de pisar nos vinhos era porque não tinha máquinas ou era tradição? E a segunda pergunta dele: qual é a diferença para o vinho nos 2 processos? Professor Pedro, na verdade, o sistema PISA ela é utilizada até hoje, né? O que se tem como regra é que quanto mais baixo, a uma altura algo em torno de 70, 60 centímetros, e mais espaçoso é o lagar, o atrito, quando tem a pisa, produz vinhos de melhor qualidade. Você consegue extrair melhor o tanino, né, o açúcar, né, e todas as propriedades do vinho ali naquele momento na pisa. A pisa ela sofre um processo de desigualdade e que depois vai ter uma melhor uniformidade. Rege a lenda que produz vinhos de melhor qualidade. Porém, hoje, com o sistema de automação, faz vinhos espetaculares. O problema de fazer a pisa é a limpeza dos lagares. É muito difícil para depois ficar limpando. Então hoje eles utilizam mais tanques de aço inox, né, que é inerte e não altera na composição, na produção do vinho. Mas principalmente em Portugal, né, por exemplo, o vinho do Porto, eles têm isso como uma tradição e também como um respeito à família, até porque a produção do vinho ele é feito uma vez por ano. Né? Então é aquele momento de celebração, quando reúne todo mundo, né, para fazer a pisa e fazer a produção do vinho. É um momento romântico do vinho. Então eu recomendo sim manter a pisa, apesar da questão da limpeza dos lagares. Então essa fica a dica de hoje para o Na Trilha do Vinho. Não esqueça, programa@natrilhadovinho.com.br. Daniel, eu te convido agora para o próximo bloco, que a gente vai ter lá o mestre Felipão, o mestre churrasqueiro Felipão, que vai estar preparando um prato pra gente. Bacana? Ótimo, vamos lá. E você fique aí que a gente já volta. Na Trilha do Vinho,
brinde esta aventura. Os vinhos mais encorpados devem ser tomados no inverno, quando você poderá apreciá-los melhor, ou quando a harmonização com o prato a ser servido assim o pedir. No verão, quando a comida é mais leve, os melhores são os vinhos de baixo teor alcoólico, leves, brancos e rosés refrescantes ou até mesmo tinto leve são excelentes para essa época do ano. Na Garra Peugeot, a gente se encontra aqui. Quer saber tudo sobre vinhos? Venha na Trilha do Vinho, uma loja especializada com mais de 300 rótulos e produtos gastronômicos de diversas regiões do mundo. Acesse natrilhadovinho.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Confira nossas degustações e adquira nossos produtos. Para Poços, o frete é grátis. Rua Luiz Bianucci, 55, Chácara dos Cravos. Telefone 35 3721 4276. Poços de Caldas, na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. Muito bem, amigos da trilha, e voltamos agora para o terceiro e último bloco, onde temos aqui um momento especial de comer e beber vinhos. E hoje o nosso convidado é o mestre churrasqueiro de 30 anos, Felipe Cobra, o Felipão Churrascos. Felipão, obrigado pela visita no nosso programa, meu irmão. Prazer. Bacana demais. Antes, para a gente começar aqui, eu quero que você me conte e conte para o pessoal que está lá em casa. Como é que começou a tua paixão por churrascos? Na verdade, eu sempre gostei de churrasco, da bagunça, da confraternização, de beber com os amigos, com a família, mas eu não chegava nem perto da churrasqueira. E comia carne tudo com o mesmo gosto, aquela coisa toda. Um dia, eu navegando na internet, abri um portal e tinha um vídeo ensinando como valorizar aquela carne, ou seja, deixar ela com o sabor dela, característico dela. Eu assisti aquele vídeo e me interessei. Comprei aquele corte de carne, fiz, ficou lá aquela coisa, mas eu percebi que podia ser melhor. E eu comecei a tomar gosto pela coisa, de aprimorar o conhecimento de carne, e servir as pessoas, chamar os amigos, e fui aprimorando cada vez mais essa técnica do churrasco, a magia do churrasco. O que você preparou pra gente jantar, pra eu e o Daniel hoje jantar? Hoje eu vou preparar aqui um carré de cordeiro, que é uma carne nobre, é uma iguaria, e eu vou fazer ela como aperitivo, ou seja, dispenso o talher, dispenso o garfo e a faca, come ela com aperitivo, grelhado só no sal e com um acompanhamento que vai ser uma manteiga de erva, no caso eu estou usando o alecrim. Muito bem, pessoal, então agora vamos àquela hora espetacular, que é a hora de provar o carré de cordeiro, harmonizando com aquele vinho. Muito bem, amigos da trilha, esse é o carré de cordeiro preparado pelo Felipão Churrasco. Eu quero deixar aí os contatos de novo para contratar o serviço do Felipão, 35 9212 5000. E-mail felipãochurrasco@gmail.com ou também pelo Facebook, Felipão Churrasco, ok? Bom, Daniel, agora é o seguinte, chegou aquela hora que nós vamos fazer a harmonização. A minha sugestão de harmonização para esse carré, o carré, ele não é nem a carne de vaca, aquela carne muito rica em gordura, Sim. e nem uma carne de caça, aquela carne seca, né? É uma carne média, é como se fosse a costeleta, né? Que pega aquela parte da costeleta e mais um pedaço do lombo. Por isso pede também um vinho médio. E a minha sugestão de harmonização é um vinho francês, em sua homenagem à sua história, é o Château Lacroix Saint-Stephe. É um vinho importado pela importadora Vinho Sul, que custa aproximadamente R$130, e ele tem o famoso corte bordalês. Só falta uma uva para completar as 5. Tem 55% de Cabernet Sauvignon, 30% de Merlot,
10% de Cabernet Franc e 5% de Petit Verdot, 13 graus de álcool. E eu quis passar ele no decanter para respirar um pouco, para deixar esse vinho ainda mais macio, porque daí vai dar um vinho mais aveludado e um vinho que vai combinar muito bem com essa costeleta. Eu quero fazer o serviço agora do vinho para você e de imediato te agradecer muito pela sua participação, pela sua história, e queria também dar o espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, eu fiquei muito feliz de ser convidado aqui do programa do Fábio. Foi uma experiência assim única. Eu nunca tinha participado do programa de televisão e eu fiquei muito à vontade aqui. E eu vou ter agora a oportunidade de tomar um excelente vinho, que é esse vinho da região de Bordeaux, que eu tenho certeza que vai ser muito bom, e provar essa carne maravilhosa do Filipão. Bacana demais. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela sua história. Muito obrigado. Fica aí então essa dica dessa harmonização. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura.